Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Teherã. Professor Marandi, reviewing Philactida is armor this book. Welcome back to India and Global Left. Thank you. Muito obrigado por me convidar, é sempre um prazer. Always a pleasure. O mundo testemunhou o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Como você o descreveria? How do you describe the attack? It was expected. The Iranians know that the Era esperado. United States government Os iranianos sabem que o governo dos Estados Unidos é completamente desonesto, e vimos isso antes da Guerra de 12 Dias também. Enquanto os iranianos negociavam com os Estados Unidos, os Estados Unidos, Trump, conspiravam com Netanyahu para realizar um ataque relâmpago. blitzkrieg attack. Então, desta vez, durante as negociações, na verdade, antes desta última rodada de negociações, quando o vice-presidente dos Estados Unidos saiu por aí e começou a agir como se fosse 2003, falando absurdos sobre o Irã, dizendo que havia sinais de que o Irã estava desenvolvendo uma arma nuclear, e quando Witkoff disse que o Irã estava a uma semana de montar uma bomba nuclear, as pessoas estavam bastante confiantes. As pessoas com quem eu interajo tinham quase certeza de que eles iriam atacar. Interact with were pretty confident that they were going to attack. And then so when the Omani minister Quando o ministro de Oman foi a Washington e falou sobre progresso e demonstrou otimismo, acho que isso teve, na verdade, o efeito contrário. people here were confident As pessoas aqui estavam confiantes de que isso levaria a um ataque dos Estados Unidos, powers porque aqueles que detêm o verdadeiro poder nos Estados Unidos não querem a paz. they don't want peace. Eles são pró-Israel, a elite ligada a Epstein, sionistas. And so Então, quando o ataque aconteceu, os iranianos, acredito que em sua maioria, pela minha experiência pessoal e pelo que ouvi de outros, experience não ficaram realmente surpresos. people were not really surprised. É por isso que os atacantes não conseguiram fazer o que fizeram no primeiro dia da guerra anterior, quando conseguiram assassinar muitos altos funcionários, acadêmicos e cientistas, junto com suas famílias e até seus vizinhos, porque eles destruíam blocos inteiros de apartamentos. Slaughter entire people in entire apartment blocks. So they didn't have that success this time round. Então eles não tiveram esse sucesso desta Of vez. course, this time it's Claro, desta vez são tanto os Estados Unidos quanto o regime israelense. Iran's firepower. O poder de fogo do Irã, eu acho, é bastante significativo. Mas o interessante é que os generais iranianos têm dito que estão usando armas antigas. E pelo que estamos vendo, ataques a prédios no Golfo Pérsico são drones iranianos antigos, muito antigos. Nenhum deles é da nova geração de drones. E os mísseis disparados contra o regime israelense são mísseis antigos, fabricados há 10, 15, talvez mais de 15 anos. Então eles são baratíssimos para o Irã, mas obrigam os israelenses e os americanos a gastar seus mísseis antiaéreos, que são muito caros. Aircraft missiles are very expensive, and that allows the Iranians in future to be able to use them more. E isso permite que os iranianos, no futuro, usem suas capacidades mais avançadas. Just like during the previous A maioria das bases subterrâneas iranianas ainda não foi utilizada, assim como durante a guerra anterior, porque o Irã está claramente se preparando para um conflito prolongado. out of fear. O Golfo Pérsico ainda não foi fechado, mas aparentemente os navios não estão passando por ele por medo. What is even more Qualquer pessoa que conheça a região sabe que seria muito fácil para os iranianos bloqueá-lo permanentemente. and the going gas O que é ainda mais perigoso para a economia global é se os navios, os petroleiros e as instalações de petróleo e gás forem destruídos. Porque se forem destruídos, mesmo que haja um cessar-fogo ou uma interrupção das hostilidades em uma semana, ou em um mês, ou em 3 meses, isso poderia ter um it could have a efeito muito permanente. effect. So the longer this continues, the greater Então, quanto mais isso continuar, maiores serão as chances de que a destruição no Golfo Pérsico seja permanente. No momento, os navios não estão passando pelo Estreito de Hormuz. Provavelmente estão com muito medo, porque é um estreito muito estreito e é possível atingir os navios sem usar mísseis.
pode-se atingi-los com armas muito leves. Assim, à medida que a guerra continua, isso vai fazer o preço do petróleo subir. E se o Irã decidir fechar o Estreito de Hormuz, os preços subirão ainda mais. Mas se a guerra se intensificar, então o Irã terá que destruir os navios, os petroleiros, as instalações de petróleo e as instalações de gás. Se isso acontecer, então digamos que tenhamos um cessar-fogo daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a 3 meses, ou uma suspensão das hostilidades. Não haverá petróleo nem gás para transportar. Não haverá navios para levá-los. Portanto, o dano que já está sendo causado à economia global, à economia dos Estados Unidos e, claro, à economia iraniana é significativo, mas vai piorar muito. Como eu disse, se os ativos no Golfo Pérsico forem destruídos, o dano será tão grande que não é algo que possamos realmente calcular. Essas ditaduras familiares árabes no Golfo Pérsico só têm a si mesmas para culpar. Elas abrigaram bases dos Estados Unidos. Não podem querer tudo ao mesmo tempo. Essas bases foram usadas para conspirar contra o Irã até hoje e ainda estão sendo usadas contra o Irã. Infelizmente, essa é a realidade da nossa região. Os países do Golfo Pérsico, assim como a Turquia, aviões AWACS estão voando. Aviões AWACS da OTAN estão coletando informações de inteligência contra o Irã sobre o espaço aéreo turco. Bases dos estados na Turquia estão sendo usadas contra o Irã. Na Jordânia, jatos e defesas dos estados, bem como capacidades defensivas e ofensivas, estão concentrados. Portanto, todos esses países estão no campo dos Estados Unidos, enquanto o eixo da resistência está do outro lado. Mas a questão é que essas pequenas ditaduras familiares árabes são vulneráveis demais para fazer qualquer coisa em relação ao Irã. E se a situação piorar, esses regimes vão desmoronar. Não acho que nenhum deles vá realmente se recuperar, porque o dano já foi feito. Dubai, por exemplo, nunca mais será a mesma. Voltarei a algumas das possibilidades e implicações da resposta iraniana. Mas, se pudermos permanecer e discutir um pouco sobre a natureza e a escala do ataque israelense-americano, considerando a propaganda midiática no Ocidente a respeito disso. Fale sobre isso, o número de cidades ou províncias no Irã que foram atacadas, e em particular a escola primária de meninas em Minab, na província sul de Hormozgan, no Irã. Province of Hormozgan in Iran. Sim, infelizmente eu anotei. Sim. Até uma hora atrás, o número mais recente de vítimas entre aquelas crianças meninas do ensino fundamental era de 85 mortas. E é extraordinário. Eles exterminaram as crianças, as meninas daquela escola, em uma pequena cidade. É inacreditável. Este é apenas um exemplo, quero dizer, eles bombardearam em Fars, em uma pequena cidade, bombardearam um clube esportivo com crianças. 15 foram mortos lá. Em Teherã, eles têm bombardeado prédios, alvos civis, blocos de apartamentos e em outras cidades também. Eles são impiedosos. Esta é a classe Epstein. Eles não têm respeito pela humanidade. Nós sabemos o que eles fazem com as meninas, a classe Epstein. Sabemos o que eles fazem pelos documentos de Epstein. Agora eles também as bombardeiam. As outras coisas que fizeram que eu não quero mencionar no seu programa, também as bombardearam. É isso que estamos enfrentando. E assim a crueldade do regime em Washington, do regime em Tel Aviv e de todo o Ocidente coletivo, todos eles os apoiam. A mídia ocidental continuará a demonizar o Irã. Mesmo aqueles que fingem ser contra a guerra contribuem para essa demonização, sejam quem forem. Dirão, o Irã é mau, mas esta é uma política ruim. A Venezuela é má, mas eles é que são os maus, porque alimentam essa narrativa. O Ocidente é mau. A classe dominante no Ocidente é completamente perversa. Eles estão sufocando o povo de Cuba neste exato momento, mulheres e crianças, e ninguém na mídia ocidental se importa, seja o The Guardian, a Fox News, o Breitbart ou The Independent. Não importa. Os Estados Unidos estão realizando ataques impiedosos, assassinando pessoas sem vergonha alguma, e a mídia ocidental vai junto com isso.
although opponents Embora os opositores de Trump, à medida que esta guerra se deteriora, e eu acredito que ela vai se intensificar, acho que a partir de hoje à noite, a guerra vai se intensificar. À medida que a guerra se torna desfavorável para os Estados Unidos, porque eles não vão vencer essa guerra, os iranianos permanecem firmes e determinados. E você sabe como muçulmanos, especialmente muçulmanos xiitas, eles têm uma firmeza particular em se opor à opressão, em se opor ao opressor, em apoiar os oprimidos. O martírio do neto do profeta, as pessoas deveriam pesquisar sobre isso. Assim entenderiam melhor de onde vem a cultura de resistência. O Irã não vai se curvar aos Estados Unidos. E o Ocidente, a idiotice, a tolice do Ocidente, é acreditar na própria propaganda. O Irã está prestes a cair. Eles vêm dizendo isso há décadas. Iran is about to fall. They've been saying it for decades. I actually did a show on Al Mayadeen's broadcast yesterday. Na verdade, eu participei de um programa na Al Mayadeen, foi transmitido ontem, e falei sobre a narrativa interminável do colapso do Irã. Desde os anos 1980, dizem que o Irã está prestes a desmoronar. Desde os anos 1990, dizem que a juventude se voltou contra a revolução. Tudo o que se ouve hoje, exatamente as mesmas coisas, já era dito há 40, 30, 20 anos. Então, à medida que essa narrativa continua, eles acabam acreditando na própria propaganda. Contratam dezenas de milhares de iranianos para trabalhar em suas mídias de língua persa, ou como agentes, ou como trolls. Em apenas uma base na Albânia, há literalmente 4.000 iranianos que atuam como trolls online. Imagine o tipo de dinheiro que estão gastando. Eles contratam esses iranianos. Os iranianos dizem a eles o que querem ouvir, e eles acreditam na própria propaganda. Criam ou formulam políticas com base nessa propaganda, e toda vez que batem de frente com a realidade, se perguntam por quê. Mas nunca mudam, porque a narrativa é poderosa demais. Então agora eles pensam, sim, o regime iraniano, como gostam de dizer. Sempre que ouço alguém falar o regime iraniano, fico desconfiado dessa pessoa. Não confio nela. É alguém influenciado pelas narrativas ocidentais. Quero dizer, tenho certeza de que alguns são boas pessoas, mas, em geral, é isso. Então, quando falam que o regime iraniano é mau, impopular e está prestes a desmoronar, essa é uma narrativa muito antiga. This is a very old narrative, but it formulates their. Mas isso molda as políticas deles. E nesta guerra acontece a mesma coisa. Eles acreditaram na própria propaganda, que o governo atirou em pessoas inocentes, todo aquele absurdo. Quero dizer, não precisamos passar por isso de novo. Discutimos isso no último programa. O Mossad e a CIA estavam por trás. Eles mesmos admitiram. O ex-chefe da CIA admitiu. As imagens mostram a violência. Foi um golpe, uma insurreição armada, um semigolpe, e fracassou imediatamente. As pessoas saíram às ruas aos milhões para apoiar a República Islâmica, tanto em 12 de janeiro quanto em 11 de fevereiro. Mas eles não prestam atenção nesses protestos ou nessas demonstrações de apoio. Eles simplesmente se apegam às suas narrativas. Vão dizer, isso é só bobagem. Então acreditam na própria propaganda. Entram em guerra e acabam batendo de frente com a realidade. A guerra vai se intensificar. Os Estados Unidos vão fracassar nessa guerra. Mas então teremos que ver o que acontece, como as coisas se desenrolam. Há pessoas nos Estados Unidos que odeiam o Irã. O establishment, a classe Epstein, mas também odeiam o Trump, então gostar em Irã fracassar só prejudicá-lo. Muitas coisas em jogo agora dos Estados Unidos. Não é como se a maioria das pessoas no Partido Democrata fosse decente. São as mesmas pessoas que apoiaram Trump e apoiam o genocídio em Gaza, exceto Thomas Massie. Mas eles veem o que Trump está fazendo com os Estados Unidos. Eles veem o que essa guerra vai causar aos Estados Unidos. Eles odeiam Trump, então a pressão pode começar a aumentar sobre ele. Mas os iranianos não vão contar com pressão interna. Eles estão se preparando para uma guerra muito longa. E, como eu disse, o Irã está a os mísseis antigos. A maioria de suas bases das subterrâneas está intacta. Então é claro que eles estão se preocupando mal por meses.
They are planning for a war that may take months. Donald Trump, in his speech, Em seu discurso, Donald Trump conclamou os iranianos a se levantarem contra seu próprio governo. Em seguida, o New York Times e o Washington Post, os cães de guarda do império, publicaram seus próprios editoriais e reportagens. O New York Times, na verdade, não estou brincando, publicou um editorial intitulado "Por que você atacou o Irã?" Quer dizer, até criticava um pouco o Trump, mas dizia que um presidente dos Estados Unidos pode justificar uma guerra contra o Irã por causa de como o país é mau e perverso, e assim por diante. Eu nem li, mas expliquei como isso funciona. Não estou brincando. E eles colocaram em negrito regime iraniano. Literalmente colocaram a expressão regime iraniano em negrito. E continuaram. O Washington Post basicamente repetiu o que Trump disse, afirmando que o clima no Irã está tão ruim que um grande número de pessoas estaria entusiasmado com o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Então, apenas para desfazer a propaganda, você poderia nos contar brevemente um pouco sobre o clima no Irã em relação aos ataques? Briefly tell us a little bit about the mood in Iran about the attacks. No, Iranians are disgusted. Os iranianos estão enojados e indignados, estão unidos. Tivemos manifestações espontâneas em Teherã e em outras cidades, até mesmo no meu próprio campus, com estudantes apoiando o governo enquanto somos bombardeados. As pessoas estão indo para as ruas. Em Mashhad há uma multidão enorme neste momento. Como eu disse, o Partido Democrata e o Partido Republicano são a mesma coisa. Todos pertencem à classe Epstein. Eles vão assistir às manifestações no aniversário da Revolução Iraniana, em 11 de fevereiro. Seus repórteres vão observar, mas isso não vai mudar suas opiniões. Sabe, é orientalismo. Está tão profundamente enraizado que mesmo quando veem a realidade, ainda não a compreendem. Eles podem ver, mas a narrativa, a compreensão, o conhecimento deles, nada disso muda. Ainda é a mesma realidade, o que sempre foi. Ainda é aquela visão de mundo orientalista, racista e eurocêntrica que domina. Então a repórter da BBC foi a Teherã, eu a conheço, durante as manifestações de 11 de fevereiro. 4 milhões em Teherã. Eu estava em Moscou naquela época, mas ela simplesmente não conseguia compreender. O relatório dela de Teherã foi completamente negativo. Por quê? Porque não é só ela, é toda a BBC. Mesmo que ela queira dizer algumas coisas positivas, isso não é algo aceitável. Se as pessoas no Irã estivessem apoiando os Estados Unidos, elas aproveitariam essa oportunidade para ir às ruas e tomar, sei lá, delegacias ou o que quer que os americanos queiram que façam. Por que ninguém está fazendo isso? As pessoas apoiam o Estado. Elas sempre apoiaram o Estado. Sim, há uma minoria que não apoia o Estado e a Constituição, como em todo o país, como na Índia, como nos próprios Estados Unidos. E há pessoas que o Ocidente apoia, que praticam violência. O Ocidente não enfrenta isso, porque nenhum país estrangeiro faz isso com os Estados Unidos. São os Estados Unidos que fazem isso com o Irã. Mas o Irã, durante a guerra anterior que foi imposta ao país, viu seu povo se unir. O regime israelense teve que implorar por um cessar-fogo. Neste momento, há uma força combinada dos Estados Unidos e do regime israelense tentando derrotar o povo iraniano, com a ajuda de estados regionais, como expliquei antes. Então, por que eles não conseguem ter sucesso? É porque acreditam na própria propaganda. E essa propaganda faz parte do reservatório de conhecimento que se acumulou ao longo de décadas e séculos. Eu te disse, se os seus espectadores assistirem ao meu programa na Al-Mayadeen, que foi transmitido ontem, eles verão que as mesmas coisas que estão sendo ditas sobre o Irã hoje já eram ditas há 40 anos, 35 anos, 30 anos, 25 anos atrás. As pessoas estão cansadas do regime. A juventude não gosta dele. Há outra revolução se formando. Tudo o que você vê agora já se via nos anos 80, 90 e assim por diante. Nada mudou. E isso basicamente porque eles não conseguem ver o mundo de outra forma que não seja a maneira como vemos hoje. Trump é mais grosseiro,
mas em essência sua visão de mundo eurocêntrica não é tão diferente daquela do restante do establishment político, a classe Epstein nos Estados Unidos, ou em toda a Europa, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e assim por diante. Eu queria falar brevemente sobre a resposta iraniana ao ataque, considerando que os meios de comunicação ocidentais sempre minimizaram as capacidades e as respostas reais do Irã. Quero dizer, em parte é mentira e engano, mas em parte também é um mal-entendido sobre as capacidades do Irã. Desta vez, vimos o Irã responder imediatamente, muito mais rápido do que aconteceu em junho e antes disso. Há relatos sobre o ataque à 5ª Frota dos Estados Unidos no Bahrein e a destruição de um sofisticado sistema de radar FP-132 no Catar. E o Haaretz escreveu sobre bombardeios quase incessantes de drones e mísseis iranianos em Israel. Você poderia nos contar brevemente sobre a resposta iraniana que vimos até agora hoje? Bem, a resposta iraniana, como você disse, tem sido bastante devastadora. Mas o Irã ainda não está atacando com força total. Como eu disse, os iranianos estão apenas se aquecendo. Eles estão usando armas antigas, tentando sondar o inimigo e esgotar suas capacidades de defesa antiaérea. Depois começarão a usar tecnologia mais sofisticada e moderna. Acho que a partir desta noite vai ficar ainda mais devastador. Os americanos vão brutalizar o Irã o máximo possível nas próximas horas, mas o Irã vai revidar com muita força. E no fim das contas, o Irã tem a vantagem porque seu povo está travando uma guerra existencial. Eles precisam vencer. Os Estados Unidos estão travando uma guerra de escolha em favor de um regime genocida, para apoiar um genocídio, para apoiar a classe Epstein, no momento em que o mundo está se voltando contra o regime israelense, e os próprios americanos também estão se voltando contra ele. Veja as pesquisas realizadas pela primeira vez nos Estados Unidos, que é a nação mais propagandeada do mundo. Agora há mais pessoas que apoiam a Palestina do que o regime israelense. Isso é enorme. Para o Irã, portanto, esta é uma luta pela sobrevivência, e eles vêm se preparando há muito tempo, com todas essas bases subterrâneas e capacidades de drones. E o Golfo Pérsico é extremamente vulnerável, provavelmente o lugar mais vulnerável e sensível do mundo, porque de 20 a 25% da energia global vem dessa região. 20% no Golfo Pérsico e, digamos, 25% no Cáucaso e na Ásia Ocidental juntos. Então, se os Estados Unidos pressionarem demais, isso pode sair pela culatra, e já está acontecendo. E isso vai ter consequências econômicas. Quero dizer, o preço do petróleo já subiu e vai subir ainda mais. Portanto, o Irã conhece suas vantagens. Como eu disse, ele vem se preparando para isso desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque. As capacidades de mísseis do Irã contra Israel são apenas uma pequena parte de sua força total. Seus mísseis de médio e curto alcance, drones, lanchas rápidas, drones subaquáticos, torpedos e mini-submarinos, o Irã desenvolveu todo tipo de capacidade para a guerra assimétrica. E os americanos estão empurrando o mundo para um lugar muito perigoso. E quanto à reação ou retaliação iraniana contra os países do CCG, você acha que ela se limitará às bases e aos ativos militares dos Estados? Ou será um ataque total também contra esses países aliados? Bem, os iranianos já disseram qualquer coisa que seja... Um dos funcionários disse que não há linhas vermelhas. Qualquer coisa que possa ser considerada um ativo dos Estados Unidos. Como você define isso? E se a guerra se intensificar, veja bem, esses países fazem parte dessa agressão contra o Irã. Eles não podem fingir que são inocentes. Os Estados Unidos estão realizando esses ataques com a ajuda que esses países vêm oferecendo há muitos anos. No caso do Catar, por exemplo, o Catar paga pela base americana. Ele não apenas fornece o local,
mas também cobre as despesas. Então, quando eles matam iranianos, quando destroem ativos iranianos, não podem esperar que o Irã diga: tudo bem, vamos deixá-los em paz porque são bases americanas. Teremos que ver como as coisas se desenrolam nos próximos dias. Mas se eu estivesse morando na região do Golfo Pérsico, sairia imediatamente. Se não houvesse voos, eu atravessaria a Arábia Saudita de carro e daria um jeito de sair. Que tipo de apoio o Irã estaria buscando da Rússia e da China? Última pergunta. Certo, desculpe. Bem, o Irã está travando sua própria luta, mas obviamente as relações do Irã com a Rússia e a China são muito boas. Os russos e os chineses veem os Estados Unidos como uma ameaça. Eles veem o presidente dos Estados Unidos como instável e os Estados Unidos como cada vez mais imprevisíveis. Um império em declínio que está reagindo com agressividade. Portanto, é claro que eles têm um interesse direto em apoiar o Irã, e o relacionamento é próximo. Além disso, os aliados do Irã estão orlaida Hager Broward, então publicam que supportam os americanos. Vamos encerrar por aqui. Professor Mohammad Marandi, muito obrigado por participar e se cuide. Obrigado por me receber e espero que você também fique bem. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jotman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.